You often speak of the great importance of dreams, and that dreams are not something impractical, unimportant for reality, but that they are in fact the ground for real innovation, not only on a social scale, but also very personally in your life, that if you would not have dared to dream and to follow your dreams, you would have ended up in a very different life. Tell us a little bit how your personal story evolved and how a jump into a new paradigm happened with the help of your dreams. Sim. Costumo dizer que os sonhos, os ideais, são a matéria-prima mais concreta que temos para construir o mundo. A maioria das coisas que existem e das coisas que acontecem na vida das pessoas, ou dos grupos sociais, vem dos sonhos. Se são bons, podem ser coisas boas, se são sonhos ruins, acontecem coisas ruins. Mas isso tudo vem do campo das ideias. Para mim foi muito importante ter os ideais, por mais simples que fossem. Quando eu era criança, tinha um ideal de que queria ser freira, de que queria ir para um convento para servir a Deus e fazer coisas boas para as pessoas no mundo. Mas sempre que eu falava isso para minha avó lá no meio da floresta, ela sempre me dizia que freiras não podiam ser analfabetas, que para ser freira tinha que saber ler e escrever. E aonde eu nasci não tinha escola, não tinha ninguém, nenhuma criança que estudasse. Então aquilo, em lugar de me entristecer e desistir do meu sonho, começou a criar em mim outro sonho, que era o sonho de aprender a ler e escrever, para poder realizar o meu sonho maior. E sempre que as pessoas dizem que sou muito sonhadora, muito idealista, eu fico pensando que se eu fosse uma pessoa pragmática e realista, nunca teria feito as coisas que fiz e que deram os resultados tão bons que deram na minha vida, porque não tinha muitos elementos para ser prática e nem para ser realista na direção que caminhei, porque até os 16 anos não sabia ler nem escrever, perdi a minha mãe quando tinha 14 anos, tinha 7 irmãos para ajudar meu pai a criar e também era uma pessoa que teve muitas malárias, 5 malárias e 3 hepatites. Então, como imaginar que alguém com essas condições, vivendo isolado na floresta, iria pragmaticamente pensar: eu vou para a cidade, vou estudar, vou conseguir me formar, depois eu vou conseguir ser professora, vou ser deputada, senadora, candidata a presidente da República, vou ter 10, 20 bilhões de votos dos brasileiros e vou ser ministra do meio ambiente. Isso não tinha factibilidade, pragmaticamente falando, mas como tinha sonhos, um sonho foi levando a outro, e foi me ajudando a criar e a materializar esses sonhos. Sonhos não são para que fiquemos presos em nossas ilusões, são forças que nos impulsionam para tomarmos nossas decisões e realizarmos nossas ações. Ações e decisões sem sonhos, geralmente são desprovidas de sentido, e se são desprovidas de sentido, não tem como ser transformadoras.